Bom dia, povo de Deus. É bom estar aqui com vocês, né? Como o irmão disse, nós talvez não temos muitas pessoas, porque o comércio também está liberado para abrir, né? Tem muita gente, muitas empresas abertas, mas amém. Estamos aqui para receber aquilo que o Senhor tem para nos falar. Eu quero trazer um testemunho que tem marcado a minha vida e também a minha família. Queria abrir a Bíblia com vocês em Romanos 8,15, que Romanos capítulo 8. Está a partir do versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam um espírito que os tornaram filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Então eu quero falar um pouquinho sobre adoção. Primeira coisa que nós sempre temos que lembrar: nós não éramos filhos de Deus, né? Já viu que o povo fala aí? Todo mundo é filho de Deus, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos nós éramos criatura e que Deus nos predestinou para nos tornarmos filhos e filhos de adoção, a qual o próprio Espírito vai testificar o nosso espírito. Quando nós recebemos Jesus, Ele tornou o nosso Senhor, mas Ele nos ligou ao Pai, e aí nós somos adotados como filhos, mas adotados, né? Todos nós viemos de quem? Você é filho de Adão. Jesus não teve filho, né? Então quem teve filho? Foi Adão, lá em Gênesis. E veio até chegar a você, chegar a mim. Então nós todos éramos filhos, né, de Adão, por isso nascemos no pecado. Jesus foi lá e pagou pela nossa vida, com preço de sangue, e nos tornou, né, e nos deu essa oportunidade de termos como Senhor, mas não um espírito de escravidão, mas um espírito de amor, que nos trouxe, né, a ser filhos de Deus. Essa mesma palavra, ela vai repetir lá em Gálatas 4:4. Se você lá vai estar dito a mesma coisa, né, que o Espírito de Deus está sobre nós, é um espírito de adoção. Irmãos, então, e se nós lermos lá em João 3,16, todo mundo conhece decorado, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Então, qual é o Filho de Deus? É Jesus, e nós viemos de Adão, para que todo que nele crê não perecesse, né, tivesse a vida eterna, pudesse viver com o Pai. Então, né, nós fomos adotados pelo amor de Deus. Eu, né, tenho uma filha, ou 2 filhos adotivos. Um era da minha esposa, né, já está com 30 anos, graças a Deus. E temos também uma filha de 16 anos, que também adotamos com 1 ano e pouco. E esse processo, irmãos, de adoção, ele é um processo do qual nós passamos. Todos nós somos adotados. Então, né, se alguém um dia chegar e perguntar: pastor, estou querendo adotar alguém, será que é de Deus? Não precisa nem perguntar, né, irmãos? Porque nós somos adotivos. E para que nós fôssemos adotados, Deus teve que dar o seu último filho, né? Hoje nós ministramos muitas vezes que amamos a Deus, mas quando Deus nos amou, Ele teve uma atitude, né? Uma atitude de quê? De mandar, de dar o que Ele tinha de mais precioso pela nossa vida. Então nós fomos escolhidos, né? Mesmo não sendo filhos naturais de Deus, somos filhos enxertados na árvore, como, né, não somos, né, judeu, e nem muito menos nascemos de Jesus, nascemos por adoção. Então o processo de adoção, né, é um processo do amor de Deus. Então, se
E esse amor não é só um amor falado, mas um amor, né, quando Deus nos amou, Ele teve o quê? Uma atitude de dar Jesus. Então nós precisamos ter atitude, né, nós precisamos copiar o nosso Deus. Então esse processo de adoção, né, é um processo por qual nós passamos e Deus está no coração. Nós vimos hoje o contrário disso, irmãos. Nós vivemos na sociedade, se nós lermos lá em 2 Timóteo 3, versículo 2, vai dizer, no final dos tempos os homens serão egoístas. O que está acontecendo, com a maioria dos países, e já está acontecendo no Brasil, é o processo de não querer ter filhos, nem os naturais. Imagina quase adotar. É muito melhor um cachorro. Você chama ele, ele vem te lambe. Quando você não quer, você bate ou prende ele na corrente. Então as pessoas passaram a adotar animais. Na Europa hoje tem gente que adota, que deixa até herança, irmãos. Herança, patrimônios grandes. Aí vai para aqueles negócios de cachorro, cria ali como um filho, porque as pessoas estão egoístas. O cachorro, você pode bater, você pode fazer o que quiser, ele vem sempre te lamber, sempre está aceitando qualquer coisa. Se você der comida boa ou ruim, ele come. Então as pessoas não querem, pagar um preço. Nós, o ser humano, e nós como cristão, devemos, o nosso pastor sempre diz, se você tiver menos de 2 filhos, você já está fora do processo de Deus, que Deus falou para crescer e multiplicar. Se você e a sua mulher tiver um filho só, vocês nem empataram. Se você tiver 2 filhos, pelo menos vocês cumpriram o mínimo. Mas se você tiver mais de 2, você entrou no processo de multiplicar, que foi o primeiro mandamento que Deus deu para o homem. Mas o ser humano está cada dia mais só egoísta. Só que nós recebemos esse Espírito do Pai, esse Espírito que nos adotou, para que nós possamos ser igual a Ele. Nós precisamos ter atitudes de amor e não é fácil, irmãos. A gente vê que as coisas hoje são bem difíceis, a questão do tempo, cada dia mais o mundo está nos diminuindo o tempo, está sempre tentando trazer a gente para viver uma vida só de satisfação, só de prazer. Então nós vivemos nesse último tempo de Jesus na terra. Então, a tendência é essa. Mas nós, como temos o Espírito de Deus, precisamos ser igual ao nosso Senhor, que pagou com a própria vida, ao nosso Pai. Então, hoje nós temos um Pai, então nós precisamos pedir a Deus esse amor. Porque a única forma, irmãos, da gente amar a Deus, não é dizendo que eu amo, é tomando uma atitude de amor. Não sei, estou dizendo, uma delas é a adoção, tem várias outras, tem ajudar a pessoa, ganhar a pessoa, cuidar de pessoa. Deus morreu por pessoas. Fazer um templo desse aqui é muito fácil para Deus, que Ele é dono de ouro e da prata. Construir obras, ter dinheiro. Agora a única coisa que é o templo do Espírito Santo, que são pessoas. Então nós precisamos dedicar nossas vidas. E nesse processo, como eu disse, de nós estarmos querendo buscar agradar a Deus, nós quando convertemos, eu e minha esposa, nós começamos, minha esposa estava estudando faculdade, ela conheceu uma amiga, e a amiga dela contou que também era crente. Eu tenho ido fazer um trabalho ali aqui nessa praça acho que é como que eu esqueço o nome dessas praias aqui, essa em frente à Igreja Católica aqui, Praça Brasil. E ali tinha um bando de mendigos que moravam ali, e minha esposa, essa amiga dela, começou a fazer um trabalho e contou para ela, eu estou com um casal lá que está bem com problema, não tem casa, não tem nada. E aí minha esposa me falou, eles começaram a ir visitar esse casal, nós alugamos uma casa, colocamos esse casal, e ela estava grávida e ela tinha uma menininha bem pequenininha. E aí, nesse processo de cuidar, nós vimos que
né, eles não queriam, eles tinham muita dificuldade. A história, né, desse casal de rua era muito forte. Esse rapaz era um rapaz que ele e o irmão dele, eles eram dois irmãos, eles viram o pai matar a mãe. E quando o pai matou a mãe, eles foram morar na rua. E lá ele conheceu essa mulher do qual ele tinha essa criança, que era filho de macumbeiros. Então, assim, o nível de maldição daqueles casal, nós começamos a ajudar. Foi o tempo que a gente estava começando a fazer libertação, e tentamos, e levamos eles para fazer 7 semanas de libertação, mas não caminharam. Conseguimos, ele acabou largando dela, e foi para a rua, e nós conseguimos levar com a casa de recuperação em Goiânia. Nós não tínhamos casa de recuperação na Nova Aliança nesse tempo. Mas aí tinha a menina, e tinha um menino, né? Ela estava grávida, e tinha a menina. Então, quando nós mandamos ela para a casa de recuperação, tinha que arrumar um lugar para colocar a menina. E aí a gente foi atrás de um pastor, passamos lá, conversando: pastor, nós mantemos e o senhor cuida dessa menina para nós. Minha esposa chegou lá, não sentiu paz, deixar aquela menina ali, ela tinha 1 ano e 8 meses. E aí foi quando eu tive um sonho, Deus me entregando a menina. Aí nesse sonho, Deus me entregava a menina. Aí quando a minha esposa falou: eu não senti paz, eu falei: não, pode trazer a menina, porque Deus entregou ela para nós. Aí eu entrei no processo, fui lá, como minha esposa era bem conhecida do doutor, do juiz aqui, que conhecia a vida da gente e tudo. E aí o nosso processo de adoção foi muito rápido. Irmãos, mas o que eu vi, a história dessa filha nossa, eu estava com ela sentada esses dias, e contando para minha filha como Deus te amou. Se você tivesse ficado lá, você não tinha vivido. Uma família, irmão, tudo você pensar, o avô mata a mãe, a mulher era filha de uma coisa. Você pensar de maldição, essa menina, quando chegava, irmãos, ela endemoniava, batia a cabeça na parede, entendeu? De ira, porque o espírito de ira era muito forte. Outra hora entrava o espírito de Maria Mulambo, entendeu? Aquela coisa assim, tão difícil. Mas a gente vê como Deus ama, irmão. Não é a gente, nós não temos capacidade. O amor de Deus continua sendo o mesmo. Ele saiu do céu, Ele muitas vezes pega a gente, coloca lá no lugar, para amar, uma criança, que ninguém ia amar, faz esse movimento todo. Eu falei: minha filha, como Deus te tirou, você não tinha condição, de sobreviver. Esse cara, pouco tempo depois, ele era muito irado, porque vem esse espírito do pai dele, ele faqueava as pessoas, até que um tempo depois, ele juntou com outra mulher, teve uma que degolou ele morreu, o pai da minha filha. E a mãe sumiu, nunca mais apareceu. E aí Deus tinha nos dado ela, a gente adotou. Então, irmãos, a gente vê o amor de Deus de cuidar daqueles que não têm expectativa. Quando eu olho para a história dela, não tem expectativa de vida. E a gente pensa, irmãos, quando a gente tem uma atitude de obedecer, de querer fazer, de querer ser parecido com Jesus, esse processo, como foi quando a gente quer ser parecido com Jesus, Deus não quer trabalhar só em libertar aquela criança. A gente sempre pensa isso, que quando Deus, coitado da criança, Deus está preocupado. Deus estava preocupado também comigo, com a minha esposa e com os meus filhos. Ele não, toda vez, irmão, eu falo com as pessoas, toda vez que Deus pede algo da gente, Ele não está querendo resolver o problema daquele irmão. Vamos supor que o irmão Zé está com a dívida, e Deus fala: vai lá, dê 10 mil reais para o irmão Zé pagar as dívidas dele. Deus não está só preocupado, Ele também está preocupado em pegar e resolver o seu problema. Muitas vezes Ele vai pegar aqueles 10 mil e vai multiplicar, resolver o problema dele, vai abrir uma porta de multiplicação.
Isso todas as vezes que Deus nos pede algo, quando Deus deu Jesus, olha o tanto de filhos que Ele já ganhou aqui. Se Ele não tivesse dado, não é? Então sempre o processo de Deus doar é para multiplicar. Nunca vai ter multiplicação. Eles pediram lá os pãozinhos do menino e os peixinhos. O que aconteceu? Depois devolveu cestos de pão. E do mesmo jeito foi para nós, irmãos. Nós adotamos aquela criança, né? Como eu disse, se eu fosse contar a história só de libertação, devemos ter feito aí mais de 10 libertações nela. Mas com isso, né, ninguém, o pastor Donato não é melhor, a pessoa que mais entende de libertação da nova aliança de criança é minha esposa. Então Deus deu um ministério, ela ministra na IFOL. Eu sei porque ela atende crianças que nem os pais sabem. Lá na escola e aonde ela está. Então, mas por quê? Então Deus não queria tirar a nossa, vamos supor, nossa privacidade. Agora, muitas vezes nós tivemos que abrir mão, né? Eu lembro que quando nós adotamos, nós ia fazer uma viagem para o exterior, já tivemos que rever um tanto de coisa, não abrimos mão, né? Deu muito trabalho, mas com isso formou a minha esposa, né? Eu tenho passado, já passei muitas dificuldades, como eu disse, a gente vai fazendo libertação, vai descobrindo mais maldição, trabalhando em tanto de coisa. Essa semana passada nós ficamos até 1h da manhã fazendo mais umas libertações sobre ela. Ela está com 16 anos. Então tem desenvolvido o nosso ministério, mas também tem tratado, irmãos, comigo. Porque amar o que nasceu de você, ou como eu disse, o mundo lá fora não está querendo amar nem o que nasce nele. Nós como cristãos, né, a Bíblia fala que quando nós amamos os nossos filhos ou os nossos parentes, né, se nós não fizermos isso, nós somos pior do que os ímpios. Se você não tem paciência, não tem amor pelo seu filho, você é um pior do que um ímpio. Se você não abre mão do seu tempo para gastar com seus filhos, hoje nós vivemos uma geração de gente egoísta. Então libertou a mim, né, do egoísmo. Esses dias mesmo eu estava falando, meu Deus, né, o Senhor tem me ensinado a amar incondicionalmente. Porque as dificuldades que eu já passei, irmãos, se eu contasse para vocês, pelo processo que ela vem, mas isso está tratando de mim, né, está me libertando também, está me gerando, Senhor, me gera amor, me dá um coração amoroso. Irmãos, né, nós estamos numa geração, até que igreja, irmão, você pode montar a igreja mais o melhor modelo de igreja que tiver em Imperatriz. Mas eu só quero 12 homens apaixonados por gente, que eu não quero saber de modelo, se é célula, se é o que é. É amor, irmãos, o evangelho é amor. Você pode fazer um modelo muito bom, mas é amor. Então, mais dificuldade, eu tenho pedido esses dias, Senhor, me enche de amor, porque o que faz a gente ir atrás das pessoas é o amor a Deus, e o amor a Deus só tem uma forma de expressar. Eu tenho como chegar a Deus, eu estou aqui, eu vou te dar esse carro de presente. Deus, eu te amo, eu quero te dar a minha vida. Então tá bom, meu filho, você quer me dar a sua vida? Vai cuidar de gente, vai amar a gente. Não tem outra forma, irmãos. Então é o seu filho dentro de casa, é uma adoção. Então hoje eu vejo isso na minha vida, né? Uns anos atrás eu vim dar um testemunho aqui também sobre essa questão de adoção. Aí Deus falou comigo, falou, você sabe o que está gerando, né? Quer dizer, gerou o coração da minha esposa, está gerando no meu, e eu tenho um filho da mesma idade que a minha filha, 16 anos, os dois são do mesmo mês. Então eu tenho ela adotiva e um de 16 anos, é como eu tivesse um filho gêmeos. Além disso, meus irmãos, que gerou também na vida do meu filho, porque ele teve que dividir tudo. Desde quando ela chegou, ela já tomava as coisas dele, ele tomava dela, ele teve que dividir. Senão seria mais um egoísta que estamos criando. Pessoas que têm um filho só, têm até pena dele, porque ele vai ter um problema de um filho egoísta, porque ele não aprende a dividir, ele só aprende a receber. E esse é o mal do século. E o amor, né, a atitude do amor é dar. E principalmente quando nós damos sem pensar em nada em troca.
né? A maioria de nós hoje dá sempre querendo receber. A maioria não, todos nós. Mas quando a gente conhece o amor de Deus, Ele deu, né? Ele deu e Ele recebeu porque foi um fruto de amor. Então eu quero dizer para os irmãos, né, que eu agradeço a Deus, né? Agora, se você me perguntar, né, quantas vezes talvez não tem nada de bom em mim, irmãos, tem bom no nosso Deus que coloca essas situações para fazer a gente amar. Porque quantas vezes eu falei, meu Deus, eu ficava pensando assim, meu Deus, eu podia estar sem esse problema se eu não tivesse adotado. Eu vou dizer, é a verdade. Mas quando, né, aí eu lembrava, rapaz, eu dei um trabalho miserável para Deus, né? Agora eu não quero ter trabalho com o outro, né? Então não vou dar nem o que eu recebi. Irmão, eu passei, né? Quando Deus começou a tentar me evangelizar, eu tinha 12, 13, 14 anos, eu fui aceitar com 35 anos. E tudo que é errado eu fiz e Deus teve paciência. Agora eu não quero ter paciência com a minha filha. Eu não quero ter amor incondicional. Então nós precisamos, irmão, rever, né, esse processo. Porque se nós tivermos parecido, melhores do que os ímpios, porque nós estamos criando nosso filho, nós não estamos fazendo mais do que obrigação. Porque nós só estamos dando aquilo natural. A Bíblia diz, se você cuida do seu, você não tem mais do que obrigação. Então, se você não fizer por mais alguém que não seja da sua casa, que não é do seu sangue, seja através de adoção, seja através de ajudando um projeto social, através disso, irmãos, né, eu agradeço a Deus, trabalhou na minha vida, trabalhou na vida da minha mulher. Nós já ajudamos mais de 5 ou 10 casais aí a adotarem. Nós temos, né, o projeto da creche lá, tivemos uma casa também de meninas para receber, né, meninas nesse processo de abuso, né, visitamos vários países do mundo, Nepal, em projeto social. Irmãos, nós precisamos rever esse processo nosso de, né, ser cristão e fazer só a obrigação, né? Se nós fizermos só a obrigação, que é cuidar dos nossos filhos, sem abrir mãos, temos que fazer alguma coisa pelo nosso próximo. Senão o evangelho é esquisito, né? Senão é um clubão de crentes bacana, que agora restauraram a sua vida, mas não estão fazendo pelo próximo. Então eu posso dizer para vocês, né, como eu disse, eu passei por muitas dificuldades, tenho passado, mas eu só peço a Deus sempre, Senhor, me perdoa, né, das vezes que a gente fica com vontade de desistir, mas me enche de amor. Aí vou buscar uma libertação nova, vou buscar uma estratégia, uma chave, né? Irmãos, né, só eu e minha esposa e algumas intercessoras da igreja sabem o que a gente já passou de libertação para trabalhar. Mas com isso também, irmãos, nosso ministério, né, na área de libertação, na área de curas, na área, né, tem só crescido e principalmente tem libertado, tem trago, né, um evangelho ao nosso coração, um evangelho genuíno. Com isso abriu o projeto, com isso minha esposa também abriu mão, né, nós não precisávamos, ela abriu mão também, né, nós sempre tivemos, todo ano a gente ia para Israel, tirava mais de 30 dias de férias. Aí Deus falou com ela também, agora quero que você monte uma escola particular para ajudar os filhos dos outros. Ela abriu mão, nós não temos mais tirado as nossas férias como tirávamos, não viajamos mais muito para o exterior. Muitas vezes eu até viajei, mas não levei ela, tive que levar meu filho e os outros filhos. Então, assim, eu hoje sou grato a Deus pelo aquilo que Ele tem feito na minha vida através de tentar obedecer. Não é porque eu tenho amor, não. É porque Ele tem amor e coloca no nosso coração. Toda a honra, toda a glória ao Senhor. Amém?